Deus continua abençoando. É um privilégio muito grande ter aqui com vocês, irmão. A gente sente em casa, a gente sente no meio do povo da gente, né, pastor? A gente tá, no começo, quando a gente chega, a gente fica assim temeroso, né? Mas com o tempo a gente já vai na panela tirar comida, né? Então, a gente agradece vocês, irmão. Agradeço ao pastor Couto pela confiança, né? Você deu o púlpito. Vamos então nós ler a palavra de Deus. Nós vamos ler em 2 Timóteo, o capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 20. Não é o 3, é o 2, verso 20. Preste atenção nessa leitura. É uma pregação do pastor, do irmão Branham, mas um grande pastor dos Estados Unidos pregou essa pregação. Eu gostaria de passar alguma coisa para vocês. Ora, numa grande casa, não há somente utensílio de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, e algum para a honra, outro, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, e assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para todas boa obra. Senhor Deus, nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nós lemos, Pai, que mesmo que aquele objeto é de desonra, ele pode se limpar e ser de honra. Oh Deus, então, Pai, está na nossa mão aqui. É o que o grande apóstolo Paulo escreve, inspirado pela tua graça, que mesmo, Pai, sendo uma coisa desonrada, se a si mesmo lutar, se a si mesmo, Senhor, buscar, ele pode se tornar um vaso de honra, Deus. Então, Senhor, que a tua graça ajude a nós a perseverar e lutar para isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Daí vou assentar, meus irmãos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre família. Nós sabemos que lá no Jardim do Éden, Deus fez uma família por nome de Adão e Eva. E nós temos Satanás, ele procurou derrubar essa família que Deus criou, que é Adão e Eva. E desde lá, Satanás vem nessa luta de derrubar a família. Então, o seu forte é derrubar a família. Então, ele, quando vê uma família unida, ele faz tudo para esparramar essa família. Ele procura o pai, procura jogar a mãe em cima do pai, ele procura jogar os filhos contra pai, contra mãe, para poder esparramar, para poder desfazer com essa família. E isso nós vemos na Bíblia, aquela união que Adão tinha com Eva, e Satanás entrando no meio daquele casal e esparramou. E daquela queda, todo mundo na terra vem sofrendo dano com aquilo. Aí Deus chamou Noé com a sua esposa, formou uma outra família para entrar na arca. Entrou uma família na arca. Deus começou com uma família aqui na terra, Adão e Eva. Depois ele põe uma família dentro da arca. E quando ele chamou os casal de animais para continuar a raça de animais, ele chamou casal por casal. Então, a gente vê Deus trabalhando com casal. A gente vê na Escritura a maneira de Deus sempre começar com casal, Adão e Eva, Noé e a sua esposa, o leão com a leoa, o boi com a sua companheira, e assim nós vê
que Deus sempre trabalha com o casal. E Jesus Cristo disse que se Satanás conseguir amarrar o pai de família, ele consegue roubar a casa. E o apóstolo Paulo disse aos Romanos 11, se a raiz é santa, o ramo também é santo. Então, a maneira de destruir uma árvore é só cortar a raiz dela, que o ramo vai começando a amarelar e não consegue mais produzir. Então, nós vemos que Deus trabalha com o casal. E Satanás também trabalha com o casal. Aonde Deus trabalha, Satanás quer trabalhar. Aonde Deus quer começar a sua construção, é aonde Satanás quer começar a sua também. E o casal, ele se torna o alicerce. Ele se torna o alicerce. Quando Deus procurou um homem para ser pai das nações, ele procurou um casal chamado Adão, chamado Abraão e Sara. Então, nós vamos vendo, meu irmão, que a prática de Deus trabalhar sempre foi procurando um casal para que, através desse casal, ele possa, então, trabalhar nos filhos. Entrar nos filhos através do cabeça, que é o pai, e da mãe. Ou seja, a raiz do lar, o alicerce do lar sempre é o pai e a mãe. E se o alicerce entrar água no alicerce, a casa trinca, a casa racha. Quando você vê uma casa rachada, uma casa trincada, você pode ver que o alicerce daquela casa sofreu algum dano. Quando você vê, então, a família, os filhos se esparramando, você pode ver que nem sempre, mas na maior parte dos casos, é pai e mãe que rachou, começa a se dividir e a família começa a sofrer o dano. Nós temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 do Atos dos Apóstolos, versículo 20, o apóstolo Paulo falando para o carcereiro, quando o carcereiro disse, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo disse assim, salva você que será salva a tua casa. O apóstolo Paulo, como um profeta, ele viu que aquele pai de família, ele era um obstáculo da família. Se aquele pai saísse na frente, a família saía atrás. Tem muita família que não é cristã, porque o pai não toma uma dianteira com Deus. A mãe não toma uma dianteira com Deus. E a mãe e o pai começam a amarrar a família de ir a Cristo. Talvez aquela moça, aquele moço, ele tem desejo de ser um cristão. Aquele moço, aquela moça tem desejo de viver uma vida honesta. Tem desejo de viver uma vida apartada do erro. Mas ele não tem dentro da sua própria casa a influência do pai e com a mãe. A influência que o pai e que a mãe oferecem para aqueles filhos não é uma influência de céu. Nós temos aqui, que nós vamos falar sobre família. Aqui nós temos uma casa, que os irmãos vê, uma linda casa, com seu móvel certinho, seu fogão, uma pilha. Nós vemos aqui a casa tudo certinha, uma boa família, como nós estamos vendo ali. Aqui está um pai, aqui está uma mãe, aqui está uma moça, aqui está um moço, um casal de filhos, esse tem. E ele chega aqui 11 horas para almoçar, a esposa então já arrumou a mesa, o filho chega, a filha, como é uma família organizada, uma família que tem o seu almoço na hora certa, uma família que senta tudo junto para comer. Mas, seu irmão, vamos dizer que essa família é uma família social, é uma família estudada, é uma família educada, é um homem de boa posição socialmente falando, também a esposa, de uma boa família, de alto nível, e os filhos estudantes. Mas eu queria saber, por irmão, o que será que esses quatro estão conversando na mesa ali? Qual é que seria a conversa dos quatro? Qual é que é o assunto que esses quatro estão conversando? A moça é que está tomando a frente ali de tirar o alimento, enquanto que os outros esperam a sua vez, que é uma família educada, um espera o outro. Talvez ele está falando assim, filha, você
você fez aquele cursinho, agora você não queria fazer outra? O que você acha de você entrar em tal lugar? E ela está falando, ai pai, só sabe que eu sou uma filha bem estudada, que eu sorteio, uma boa moça que estudo. E depois ele vira para o filho e fala, filho, e você, rapaz, você está crescendo igual o pai, hein? Trabalhador, estudado que nem o pai, está sendo um bom rapaz. E você, querida, também está indo muito bem, eu, como minha esposa, mas o assunto desse não é Deus. Eles sentam na mesa, eles comem, eles falam de política, eles falam do governo, eles falam do Palmeiras, eles falam do Cruzeiro, mas eles não falam de Deus. Essa é a nossa família que nós temos. Eles sentam na mesa, eles não agradecem Deus por aquela travessa de arroz, eles não agradecem Deus por aquela travessa de feijão, eles não agradecem Deus pelo amanhã, eles não agradecem Deus pelo emprego, eles não agradecem Deus pelo olho que tem, eles não agradecem. Eles sentam para comer, levantam para trabalhar, mas nunca disse uma palavra de Deus nessa mesa, porque é proibido falar de Deus nessa mesa. E essa moça toma a dianteira e fala assim, pai, vamos, e Deus? Ele fala, filho, agora não é hora de falar de Deus. Escorregou, quanta moça já não se perdeu, quanto rapaz já não nadou a enxurrada, mas você continua de pé. Sabe por quê? Porque um dia você tomou uma decisão, porque um dia você colocou em pé por Jesus. E Ele honrou aquela decisão, Ele honrou aquela decisão sua, Ele honrou a decisão de Raabe, Ele honrou a decisão do ladrão da cruz, Ele honrou a decisão da samaritana, Ele honrou a decisão de Maria Madalena, Ele honrou a decisão de Zaqueu, e Ele honra a sua também. Oh, glória a Deus! O muro de Jericó caiu, naufragou para a profundeza da terra, mas a casa dela ficou como cortar um queijo, cortou o muro como cortar um queijo, e a casa dela ficou de pezinha lá em cima, porque ela creu, porque ela tomou uma decisão. Irmão, ninguém muda de vida enquanto não cansar, ninguém muda de vida enquanto não cansar com a vida errada. Nós temos que cansar com o erro, aborrecer com o erro, que nem Jacó aborreceu, e chegar em Deus e falar, Senhor, muda eu. Mudando o pai, automaticamente a família vai mudando, automaticamente. Aleluia, louvado seja Deus. Você já pensou, irmão? Se você não tivesse tomado a decisão aqui, há um ano atrás, há 2 anos atrás, você pode dizer para mim, aonde não estaria a sua família hoje? O que aquela decisão fez com a sua filha hoje? Tem segurado, mantido ela. O que aquela decisão tem feito com o seu filho hoje? Tem mantido ele. O que aquela decisão fez com o seu marido hoje, irmão? Tem feito ele um homem trabalhador, um homem honesto, aquela decisão daquele dia. E se você não tivesse tomado ela? Você podia dizer hoje que o seu lar estava de pé? Você podia garantir que o seu lar estava de pé? Aquela decisão que você tomou há um mês atrás de aceitar Cristo, talvez aquela decisão está mantendo você vivo até hoje. Talvez se não fosse aquela decisão, há 15 dias atrás, há 10 dias atrás, você estava morto por algum canto ou por aí. Mas você não está e vai ficar e vai ser testemunha porque você tomou uma decisão um dia. Se a Raabe não tivesse tomado a decisão, sua casa tinha caído junto com o muro. É verdade ou não é? A casa dela tinha caído junto com o muro. Do jeito que o muro caiu, a casa dela caiu. Mas a dela não caiu porque ela tomou uma decisão que os outros não tomaram. Irmão, uma decisão, eu estou falando hoje, tomar uma decisão. Um homem tomou uma decisão uma vez numa igreja, da mensagem, quando o pastor falou, quem aceita Cristo como Salvador nessa noite, ele ergueu a mão. O pastor falou, você ergueu a mão, vem no altar para me orar por você, e ele veio. Passado um dia ele foi operado. E através do remédio, ele se perdeu com muito remédio,
e caiu do andar. Deus sustentou ele, mesmo operado, não deixou ele morrer, honrando aquela decisão que ele tomou. O irmão Branham está dizendo numa dessas mensagens que está chegando, ele falou assim: quando você erga a mão para Deus, e quando você levanta de pé, faz a diferença de você com os demais. Aquela moça, aquele homem, pode ser um bom homem, uma boa moça, trabalhador, mas eles nunca ficaram de pé por Jesus. Você pode ter defeito mais do que ele, mas um dia você ficou de pé por Jesus. Essa é uma diferença e é grande. O irmão Branham disse: faz a diferença de uma pessoa colocar em pé e vir no altar, buscar seu batismo, faz a diferença. O irmão Branham disse para 5 pessoas no altar: se Cristo tivesse vindo há 5 minutos antes, vocês 5 estavam na mais negras trevas. Se vocês tivessem morrido 5 minutos antes, mas agora, se vocês morrer, vocês estão na presença de Deus. Irmão, ainda sem batizar, sem tomar ceia, mas baseado na decisão. Porque, irmão, eu falo que eu era um homem condenado a ser morto pela polícia. Eu era condenado, eu era da lista dos condenados. Eu estava na lista de não prestar, de não ter mais recuperação, de não ser digno para viver na sociedade, depois de mais de 8 anos e com mais 13 de condenação. Mas um dia atrás da grade, dentro de uma penitenciária, e eu falei essas palavras: se eu tenho que morrer, então por que eu não morro por Jesus? Se a minha vida não vale mais nada, eu vou dar o resto que falta na mão de Jesus agora. No meio de 400 presos, dos mais perversos, do mais horrível, com 400 anos, 500 anos de cadeia, pedindo para matar ele, que estava cansado de ser preso. E eu lá no meio dessa turma, gente terrível, gente que tinha matado 7, cerrado, ponhado na mala, carregado esposa na mala despedaçada, homem sanguinário, frio. E eu levantei no meio dele, falei: de hoje em diante eu vou ler essa Bíblia e vou ser cristão. E uma pessoa que declara ser cristão, põe nesse aqui para mim. Uma pessoa, irmão, que declara cristão dentro de uma penitenciária, o preso trata ele de covarde, o preso quer eliminar com eles. Chegaram em mim e falou assim: como fica o nome de bandido, senhor? O colega chegou em mim: você não vai envergonhar, nós vai. Porque ser cristão é uma covardia. Eu falei para ele assim, para um deles que chegou de mim, eu falei para ele assim: até hoje nós fomos amigos, roubemos juntos, fizemos tanta coisa juntos. Falou: certo. E o que eu ganhei com isso? A não ser prisão, e já 8 anos e pouco de perca de mocidade. Com 19 anos entrei, estou com 27, perdi toda a minha mocidade aqui atrás dessa grade. O que vocês dão para mim? O que vocês dão para mim para ser amigo de vocês? E se eu continuar amigo, eu vou ganhar morte. Ganhar rajada de metralhadora, que já está prometido. Falou assim: olha, aqui dentro fala de um amigo. Esse livro fala de um amigo que ele não ponha na prisão, ele tira da prisão. Amém? E eu quero esse amigo, e a partir de hoje eu troquei de companhia. A partir de hoje nós vamos mudar o nosso assunto,
nós vamos mudar a nossa conversa, nós vamos mudar a nossa música, nós vamos mudar o nosso rumo, nós não vamos mais agora nós não vamos mais para a festa de fim de semana, agora nós vamos para a igreja, nós vamos mudar o nosso rumo. Foi o que Raabe fez. Foi o que a samaritana fez. Foi o que o ladrão da direita fez. Foi o que eu fiz. E o que você fez. Eu estava no pátio, lendo Bíblia, e eles vão para lá, e eles vêm para cá. Chegava, pá, roubava a Bíblia da minha mão, jogava lá na frente. Eu levantava e ia lá, catava a Bíblia esparramada, de qualquer jeito. Juntava ela, sentava, lia. E eles faziam a maior zombaria. Falava para mim assim, quero ver lá na rua, se você vai ter essa Bíblia na mão, você está procurando Bíblia aqui dentro, é para sair da cadeia. Falei assim, se você encontrar eu na Bíblia, na rua daqui 20 anos, você vai ver eu com essa Bíblia na mão. E eu saí em 75, quanto ano faz? 24 anos. Eu já mudei de Bíblia porque eu gastei ela de tanto ler.